Eu me lembro de alguns sonhos que eu tinha quando adolescente. Tinha um diácono na igreja chamado Antônio Carlos Pereira. Me lembro que comecei a ter sonhos repetidos e movimentos no meu coração cada vez que lia a palavra. E um dia sentei com ele e disse: irmão Antônio, eu queria contar para o senhor o sonho que eu estou tendo. E aí contei para ele. E no que eu contei, ele disse assim: isso não é normal. Eu falei: como assim não é normal? Deus está falando com você. Deus está chamando você para isso e para isso. O que para mim parecia um sonho, o que para outros talvez seria uma besteira de adolescente, para aquele homem que conhecia das coisas espirituais, ele discerniu e me orientou. Você lembra quando Deus chama Samuel? Deus falou com Samuel: Samuel. Deus chamou pelo nome, mas a Bíblia diz que Samuel não entendia quem era. Eli foi aquele que o orientou. Então, no corpo de Cristo, o Senhor flui por meio de sua graça. E nós vamos ajudando uns aos outros, irmãos mais maduros, mais experientes, a ajudar a gente a discernir a voz de Deus, o fluir de Deus, para que a gente possa, de forma poderosa, cumprir o seu propósito em nome de Jesus. Amém? Próximo. Quais são os dons do Espírito Santo nesses minutinhos que eu tenho? Vamos ler todos juntos? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Próximo. Esses são os 9 dons que o apóstolo Paulo descreve. Como eu disse, eu não creio que essa numerologia ela é aleatória. Assim como o fruto do Espírito tem 9 gomos ou 9 dimensões, nós também temos 9 dons, apontando para esse equilíbrio. Aqui o apóstolo Paulo fala desses dons que o Espírito Santo concede à sua igreja. É muito comum, e ao meu ver faz todo sentido, que nós dividamos esses dons em 3 grupos. Dependendo do contexto da igreja, nós vamos ter nomes diferentes para a mesma coisa. Por exemplo, pastor, fulano de tal tem dom de visão, porque vê coisas do mundo espiritual. Não existe na Bíblia o termo dom de visão. O que não significa que esse querido não tenha sido capacitado por Deus. O que provavelmente ele tem é esta dimensão da palavra de conhecimento. Deus o revela, Deus o mostra, Deus o faz conhecer coisas. Então é possível que a gente tenha um nome diferente para a mesma coisa. Faz sentido para melhorar o nosso entendimento, dividir em 3 grupos. A gente divide como dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Põe para mim o próximo slide aqui. Dons de revelação. A gente pode incluir nesse grupo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. São dons que têm a ver com essa capacitação de Deus para perceber coisas, para ver além daquilo que é natural. Próximo. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de milagres. Próximo. Dons de elocução ou de fala, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos além. Próximo. Vamos olhar para cada um deles. Primeiro dom, palavra de conhecimento. O que está escrito aí, gente? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Capacitação divina. Não é palavra de conhecimento. O que vem a ser a palavra de conhecimento? É uma capacitação divina para conhecer de forma sobrenatural. Eu fiz questão de colocar que não é uma observação, não é uma dedução humana, não é neurolinguística, não é observação do comportamento. É uma capacidade que vem da parte de Deus. E Deus faz isso. E ouça, a palavra de conhecimento, ela não necessariamente vai dar a nós toda o discernimento do que vem a ser aquilo. Ela vai se completar enquanto discernimento ou fará sentido pleno para o outro a quem Deus está revelando através de nós. Isso é uma das coisas que muitas vezes nos trava. Algumas vezes Deus fala conosco, e Ele pode falar por meio, trazendo ao nosso coração. Nem sempre Ele vai falar de forma audível, algumas vezes por meio de um sentimento. No meio nosso pentecostal, usa-se muito a expressão eu senti de Deus, que nada mais é do que o Luciano Subirá usa um termo muito interessante, ele chama de impressão profética.
que nada mais é do que esse sentimento que reverbera dentro de nós, que a gente questiona, sabe que ele não é humano, mas ao mesmo tempo às vezes não tem tanta certeza a ponto de cravar que ele vem de Deus, mas aquilo vai gerando aquele incômodo no nosso coração. Pode se dar por meio da visão, de forma clara, e muitas vezes nós não teremos o discernimento pleno daquilo, porque a palavra de conhecimento vai se completar de forma plena a partir do momento que aquele que o ouve abraça no coração. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás eu estava vindo de viagem, estava bem cansado, parei numa determinada cidade onde tinha um amigo, para poder parar ali e dar uma descansada para continuar a viagem que eu estava fazendo de carro. Parei lá, no que entrei na casa dele, tinha um casal. E entrei, no que eu entrei, que cruzei os umbrais da porta, Deus moveu algo dentro de mim. Eu tive uma visão. Isso não é comum, mas aquele dia eu vi diante dos meus olhos um bebê, uma criança de aproximadamente 1 ano de idade sendo entregue nas mãos daquele casal. Eu fiz assim, olhei, vi o casal estava lá. E aquilo, eu falei, cara, eu estou ficando maluco, estou dirigindo demais, estou tendo alucinação. Mas aquilo queimava dentro de mim. Fomos conversando, trouxeram um café, a gente conversou, aquilo foi queimando dentro de mim. Eu falei, meu Deus. E aí eu fiz aquilo que a gente deve fazer. A gente deve, quando não tem certeza, de alguma maneira tentar não errar. E para isso, a gente vai buscando conhecer a realidade, para ver se de fato Deus está falando conosco, é a impressão maluca do nosso coração. Então eu virei para o casal e, conversando ali, eu disse para ele assim, vocês têm filhos? Não, não temos. Opa, pode ser. Eu falei assim, e vocês têm desejo de ter? Ele falou, pastor, até tínhamos, mas a minha esposa tirou o útero. E caramba, e agora? E agora? Eu falei, caramba, não é então. Não é. Por quê, pastor? Não, por nada. Por nada. Não é. Cara, eu estou ali com aquilo. Mas tem desejo de adotar? Pastor, até temos, mas assim, a gente não entramos na fila de adoção. Eu falei, deixa eu deixar isso para lá. Mas aquilo queimava dentro de mim, queimava dentro de mim, queimava dentro de mim. Teve uma hora que eu parei e falei assim, meu querido, eu preciso falar um negócio para você. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma visão. Eu vi um bebê de aproximadamente 1 ano sendo entregue no colo de vocês. Mas vocês falaram que você não tem filho, sua esposa não tem útero, vocês não vão adotar. No que ele falou, pastor, o senhor viu o quê? Eu falei, eu vi um bebê. Os dois começaram a chorar. Chorar. Se abraçaram e começaram a chorar. Pastor, a chorar. Eu falei, Jesus, o que aconteceu, Senhor? Se contiveram, disseram, pastor, Deus acabou de te usar. Nós estamos orando por um propósito. Já faz muito tempo. E já faz alguns dias que Deus tem falado conosco através de sonho, de que esse propósito é como um filho que Ele está gerando em nós. E nós viemos hoje para essa cidade visitar o nosso amigo, e o nosso pedido para Deus é que Deus nos desse um sinal, e que Deus falasse conosco numa linguagem conhecida para nós. E todas as vezes que nós falamos desse projeto, para que os outros não entendam, a gente diz que é o nosso filho. Palavra de conhecimento. Às vezes não faz sentido para mim, mas se Deus está impulsionando, fale. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria, o segundo dom. A palavra de sabedoria, ela pode ser entendida como a palavra de conhecimento acompanhada de um conselho. A gente pode dizer que é uma revelação além. É quando Deus não apenas mostra alguma coisa, mas Deus também orienta a respeito do que deve ser feito com relação àquilo. Diferente da palavra de conhecimento, que tem a ver com apenas Deus descortinando um cenário, na palavra de sabedoria, Deus trazendo também uma instrução. A gente vê isso, por exemplo, na história de José. José revela o sonho de Faraó e dá uma instrução. Ele diz para o Faraó, olha, vai haver 7 anos assim, vai haver 7 anos assim, você deve escolher alguém para poder fazer. Armazene 7 anos, faça isso, faça aquilo. Instrução. Nós vamos ver isso na figura do profeta, que dizia para o homem de Deus, que dizia para o rei, olha, o exército inimigo colocou emboscadas ali, 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 você deve ir por aqui, por aqui, por aqui. Palavra de sabedoria. É quando Deus revela uma dimensão, descortina uma realidade espiritual e ao mesmo tempo orienta sobre aquilo que deve ser feito. Próximo.
Discernimento de espírito. Vamos ler todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3. Capacidade, a origem do movimento espiritual. Discernimento de espíritos. É a capacidade de perceber não apenas o mundo espiritual, mas a origem do mundo espiritual. Não é apenas perceber que há algo espiritual acontecendo, mas saber qual é a origem disso. A Bíblia diz que é discernir os espíritos, pesar os espíritos, provar os espíritos. Essa é uma capacidade que vem da parte de Deus. Deus confere, Deus concede. Alguns. Eu me lembro de uma experiência que passei nessa reunião de oração na casa da minha tia Juvita. Tinha uma irmã chamada por nome Vera Martins. Jamais esqueço disso. Num dia nessa reunião veio um missionário. Dito missionário que estava vindo de uma determinada cidade no interior do Brasil. Esse querido foi convidado, foi lá nessa reunião de oração e pediu a palavra. E aí começou a falar. Disse: irmãos, eu estou aqui porque eu estou enfrentando uma determinada dificuldade, estou precisando de um recurso para isso, para aquilo outro. Eu não sou casado, eu sou solteiro, mas estou buscando da parte de Deus, inclusive, uma esposa. Minha tia tinha 3 filhas solteiras. Ele foi falando e contando, dizendo o que era para fazer. E a Vera Martins, essa querida irmã, está do lado. Quando ele terminou de falar, passado alguns minutos ali, alguém cantou um hino, fomos orar. Eu me lembro que ela disse para minha tia assim: por favor, chame um determinado irmão e peça para ele me acompanhar até o quarto. Posso usar o quarto? Pode. Chamou um irmão, entrou a Vera, entrou o irmão e entrou esse querido missionário dentro do quarto. No que eles entraram, ela disse: pode fechar a porta. No que fechou a porta, ela disse assim: meu irmão, o irmão está sendo usado pelo espírito do engano. O senhor disse que é solteiro, mas o senhor, na verdade, é casado. O senhor tem 2 filhos. O senhor disse que mora na cidade tal, mas Deus revelou que o irmão mora na cidade tal. O irmão disse que desenvolve uma obra missionária, mas, na verdade, o irmão está desviado da fé há muito tempo. E no que estendeu as mãos, aquele cara caiu endemoniado. Orou por ele, repreendeu o espírito maligno, ele voltou para a sala, pediu perdão para todo mundo e saiu. Discernimento de espíritos. Capacidade de perceber a origem do movimento espiritual. Não tem a ver com sensibilidade apenas. Sentir um arrepio, meu Deus. Tem a ver com discernimento da origem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está passando por uma determinada cidade. Tem uma jovem que diz assim: esses homens que vos anunciam a mensagem do Evangelho são verdadeiramente homens de Deus. Ela está dizendo a coisa certa, ela está falando a coisa certa. Ela faz isso numa praça pública de forma repetida. Paulo passa uma vez, passa 2 vezes, passa outras vezes. A Bíblia diz que ele, incomodado, para e repreende o espírito maligno que estava naquela jovem. Então tem a ver com essa capacidade de discernir a origem. Eu diria que é um dom fundamental, como todos são, mas principalmente nos dias em que vivemos. Nos dias onde muita gente tem usado o nome do Senhor. Nos dias onde o movimento evangélico tem crescido absurdamente. No dia onde experiências absurdas têm sido vistas a todo momento. Onde há essa busca pelo espiritual. O discernimento de espírito nos faz perceber pelo espírito a origem dessa realidade. Tanto, e isso não tem a ver apenas com o mal. Não é para você virar um caça-fantasma. Eu tenho um negócio aqui, eu tenho um radar de demônio. Eu bato o olho e Deus me mostra quantos satanases tem. A ideia não é essa. A origem, inclusive, do ponto de vista positivo. Deus pode, pelo discernimento do Espírito, inclusive, revelar realidades da sua grandeza. Deus pode, Deus pode. Próximo. Fé. Próximo. Fé. Vamos ler todos juntos? Capacitação sobrenatural para crer e, por meio disso, promover que glorificará a Deus diante dos homens. Todos nós recebemos o dom, a fé, que nos encaminhou, nos conduziu em direção ao Senhor para a salvação. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Só que quando a Bíblia fala do dom da fé, tem a ver com um derramar de Deus especial que enche o nosso coração para crer. E o dom da fé, normalmente, ele não está ligado a uma crença para que eu alcance um benefício, mas ele é uma capacitação da graça de Deus para que em fé eu possa me posicionar crendo e isso sirva de testemunho para que Deus seja glorificado. Nós temos diversos exemplos na Bíblia a respeito disso, que não tem a ver com um benefício pessoal, tem a ver com uma glorificação do nome do Senhor e por isso ele enche de fé o coração de alguém. Se não vejamos
Você lembra, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que Sadraque, Mesaque e Abednego vivem senão um derramar de fé espetacular da graça de Deus? Porque o que eles dizem para o rei é: se Deus quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, você fica sabendo que nós não vamos nos dobrar. Isso não é a determinação, isso não é força de vontade, isso não é confissão positiva, isso é uma fé que vai além daquilo que é natural. Os mártires, a Bíblia chama de heróis da fé, ou nós os categorizamos como heróis da fé. A Bíblia diz que homens que apagaram fogo, homens que venceram leões, homens que fizeram coisas extraordinárias, que não eram produzidas pela sua própria determinação, mas é Deus derramando por um testemunho maior. Isso pode também acontecer conosco enquanto uma manifestação da graça de Deus. É uma certeza, uma convicção que brota, que não está alicerçada em nada que nós conhecemos, que não tem a ver apenas com o nosso próprio conhecimento e determinação. É uma graça de Deus para que um testemunho da parte dele aconteça. Isso é lindo de ver e de vivenciar. E a gente sabe que é somente Deus. Depois que passa, a gente olha e diz: rapaz, foi Deus que me fez crer nisso, porque humanamente falando, isso era impossível. E o final disso é a glorificação do nome do Senhor. Então não é crença mera e simples, não é confissão positiva. Eu acredito que vai dar certo. É como Josué parar o sol, para que o nome do Senhor seja glorificado. É um derramar de Deus de forma excelente. Próximo, por causa do tempo. Dons de curar. Vamos ler todos juntos? Capacidade. Saúde. Tem vários exemplos disso na Bíblia, né? Em missão, a Bíblia diz que todos nós podemos orar. A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Em missão, cumprindo o ídolo do Senhor, todo crente tem à sua disposição o poder de Deus que pode operar cura. Mas há alguns que Deus, de forma específica e por sua graça e determinação, derramou dons de curar de forma e capacitou de forma abundante nessa área. É lindo de ver quando alguém é usado por Deus nesta dimensão. Eu não sei se você já viu, eu já vi, tive a oportunidade de ver um paralítico andar, a partir da oração de um servo de Deus movido nos dons de cura. É um negócio de maluco. Porque ao mesmo tempo, quando é um dom, é extremamente simples na operação, mas poderoso no resultado. O cara chegou e disse: por que a senhora está sentada aí ainda? Ela olhou e disse: eu não ando. Por que você está sentada aí ainda? Deus está aqui. Tem um varão do teu lado, te tomando pela mão agora, se levanta. E a mulher se levantou. Falei: meu Deus do céu. Já tive muita vontade de fazer isso, irmão. Por que você está sentada aí ainda? Deus, dons de curar. É curioso, não dá tempo da gente entrar nisso aqui, a Bíblia coloca no plural, né? Dons. E é curioso, e ao mesmo tempo complexo, e ao mesmo tempo diferente, mas é impressionante como algumas vezes Deus usa pessoas Isso é coisa só para pentecostal maluco, mas Deus usa pessoas na dimensão da cura para realizar curas muitas vezes em realidades específicas. Eu conheci um cara que o negócio dele é orar por joelho. Estou com a dor de cabeça. Não, só joelho. É um dom ortopédico. Dom ortopédico. Tinha na igreja um tempo atrás, tinha na televisão uma determinada igreja onde só sumia caroço, né? A Bíblia diz que são dons. Pode ser que Deus, e algumas vezes pela experiência, a gente vê pessoas sendo usadas de maneira específica para alguma coisa distinta, eu não sei explicar isso não. Próximo. Para a gente caminhar para o final. Operação de maravilha. Vamos ler todos juntos? Todos. Maravilha. Se a Bíblia diz que há dons de cura, há outros sinais, operação de maravilhas, que a gente só pode entender que são aqueles que não estão ligados à cura física.
Jesus, por exemplo, andou sobre as águas. Isso é uma operação de maravilhas. Isso tem a ver com cura? Não. Jesus multiplicou pães e peixes. Isso é uma operação de maravilha. Tem a ver com cura? Não. Josué orando, o sol se deteve. Isso é operação de maravilhas? Sim, mas isso tem a ver com cura? Não. Então Deus faz operação de maravilhas. São coisas extraordinárias que Deus ele faz. Próximo, e aqui a gente fecha os dons de elocução. Próximo. Profecia. Vamos ler juntos esse texto? Vocês sabem que quando eram, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Essa última parte não faz parte do versículo, tá? Está colocada ali de maneira indevida. Ouça, ou na posição errada. A profecia, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 14 fazendo essa observação. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. É interessante essa expressão que Paulo usa. Paulo, para fazer diferença entre a relação para com o Deus Todo-Poderoso e os ídolos, ele usa como referência essa questão do falar. Ele diz que os ídolos eram mudos, mas o Senhor é aquele que fala com o seu povo. Não à toa, por diversas vezes, nesse capítulo, o capítulo 12 e o capítulo 14, bem como em Romanos 12, Paulo enfatiza que devemos buscar os dons, principalmente o de profetizar, onde a gente tem essa capacitação dada por Deus para falar em nome dele, qualquer coisa, não, aquilo que está em consonância com a sua palavra. A Bíblia diz que o objetivo da profecia é exortar, edificar e consolar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam guiando suas vidas por profecias. E esse é o problema. O objetivo da profecia não é dirigir a vida. O objetivo da profecia é exortar, edificar e consolar. A profecia normalmente vem como um eco da voz de Deus para mim. Deus já falou comigo, Deus já sinalizou para mim, ou Deus já falou por meio da sua palavra, e a profecia vem como um eco. Ou quando a profecia vem primeiro, eu devo buscar na palavra de Deus para ver se ela é um eco da palavra ou não. O problema é que algumas pessoas acabam se conduzindo por meio da profecia. Não entendem o propósito, que é exortar, encorajar, impulsionar, edificar e consolar. Ela vem de forma específica da parte de Deus, num determinado momento, com uma missão específica, mas ela sempre será um eco da palavra de Deus. Se não for assim, ela deve ser rejeitada. Então ouçam, o problema da profecia não é a profecia. O problema da profecia é o que eu faço com ela. É se eu a coloco numa posição não de eco, mas numa posição de prevalência, inclusive para cima daquilo que Deus disse. E aí a gente vai ver as maluquices que vão acontecendo por aí. Então ela é um eco, ela vem para edificar, exortar e consolar. Irmãos, eu creio em profecia, eu creio. E uma das coisas que nós precisamos entender, principalmente nós que somos, eu particularmente sou do movimento pentecostal, é que a gente confundiu as coisas, ou confunde as coisas, no que diz respeito à operosidade com a mistificação excessiva. Então, muitas vezes, no contexto de onde eu vim, para que fosse considerado uma profecia, precisava começar com assim diz o Senhor. E precisava terminar com a minha graça te basta. Ou eu vou para o Pai e vos deixo a minha paz. Isso não está escrito na Bíblia. Não é necessariamente assim. Deus pode inspirar o profeta de maneira a comunicar sua voz, sem necessariamente estar envolvido por essa mistificação ou essa estrutura ecoante. Pode ser simples. Também, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Como eu disse, eu já vi de tudo. Fui pregar uns anos atrás, numa vigília grande que tem lá no Rio de Janeiro. Entrei para ir ao banheiro antes de pregar e vi uma cena curiosa. No que eu entrei, está um irmão no mictório, urinando, e um outro com a mão estendida sobre ele, profetizando. Eis que te digo, meu servo. E eu choro. Falei, meu Deus, será que Deus não poderia esperar ele terminar de fazer xixi? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta.
o Espírito de Deus não é uma possessão demoníaca. Não, pastor, quando Deus me toma, pastor, tem que ser na hora, senão eu sei. Eu não estou dizendo que a gente pode controlar Deus ao nosso modo, mas a Bíblia diz que o Senhor age de forma ordeira, e no culto ao Senhor e na devoção a Ele deve haver ordem e decência. Então o Espírito está sujeito ao profeta. Então a palavra profética, ela não necessariamente vem com essa carga retórica que nós podemos estar acostumados. Sim, é possível que Deus fale com uma voz vibrante no meio do seu povo, mas é possível que Deus também inspire pessoas para falar de forma simples a sua palavra. E Deus talvez possa ter dado a você esse dom, e você, por causa dessa estrutura que você se acostumou a ver, descreia disso. Mas creia, Deus pode falar, e Ele fala sim. Próximo, variedade e interpretação de línguas. Dons que combinados equivalem à profecia. E aqui eu termino por causa do tempo. A Bíblia fala da variedade de línguas e a Bíblia fala da interpretação das línguas. E aqui a gente precisa fazer uma diferença entre o dom de variedade de línguas e o falar em línguas enquanto oração, enquanto linguagem de oração. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E é possível que eu ore em línguas, e nessa linguagem de oração o meu coração seja edificado. Mas ao mesmo tempo existe um dom que a Bíblia chama de variedade de línguas, que tem a ver não com essa minha comunicação de oração para com Deus, mas tem a ver com um derramar de Deus, cuja missão e cujo propósito é edificar o corpo de Cristo. E esse dom, quando combinado com a interpretação de línguas, eles equivalem à profecia. Paulo diz isso, eu citei aqui ainda há pouco, que quando o descrente está num ambiente onde há as línguas interpretadas, os segredos do seu coração são revelados. Eu não sei se você já viu esses dons operando em conformidade. Esses dons operando. Não é tradução simultânea necessariamente, tá? Um falou, e o outro, inclusive já participei de um culto em que o irmão estava falando e o outro interpretando, chegou uma hora que o outro parou, e aí o intérprete disse, fala mais, porque se você não fala, eu não consigo interpretar. Não é tradução simultânea. Não é tradução simultânea. É o discernimento daquilo que em mistérios foi dado. Então isso pode acontecer. Eu já tive a experiência de estar num determinado lugar e alguém foi tomado em línguas estranhas, em variedade de línguas, e Deus comunicou ao meu coração a interpretação a respeito daquilo. Deus me disse, essa palavra profética é para, essa palavra está sendo dirigida para fulano de tal, é essa pessoa que está nessa sala, e o que eu estou dizendo para ele é isso, isso e isso. Eu chamei a pessoa e disse, você ouviu aquele irmão falando em línguas? Sim. Deus estava falando com ele para você, e Deus me deu a interpretação. E o que Deus mandou dizer a você, usando aquele servo de Deus, e me deu a interpretação, é isso, 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 isso. Não necessariamente foi simultâneo, Deus trouxe o discernimento. Essa interpretação das línguas é um milagre maravilhoso que Deus faz. Para nós fecharmos, eu quero ler o último texto com vocês. Todo dom precisa ser exercitado com humildade. Paulo diz assim, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Paulo, falando a respeito dos dons, ele traz essa exortação. Ele está dizendo a seguinte coisa, Deus fala no meio do seu povo. Deus deu dons a vocês, mas baixa a bola, tá? Por quê? Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Vocês são os primeiros profetas? Vocês são os primeiros que Deus está usando? Vocês são os primeiros que estão vendo coisas espirituais que parece que Deus está falando só com a gente? São vocês o único povo a quem Ele alcançou? Então vocês estão passando por um momento de avivamento? Deus está falando? Sim. E vocês acham que vocês são os únicos? Vocês acham que só vocês Deus alcançou? Ao mesmo tempo que Deus nos chama a fluirmos, a crermos e fluirmos nos dons do Espírito, Ele também nos chama a humildade, sabendo que isso acontece por meio da graça,
sabendo que antes de nós a igreja chegou até aqui no poder do Espírito Santo, Deus usando e impulsionando pessoas. E ao mesmo tempo nós não somos os únicos. Deus está agindo no meio do seu povo por meio da sua graça. Logo, quando Deus me concede um dom e me usa para operar nele, eu devo olhar isso com graça, com temor e com humildade, porque nós não somos o primeiro, nós também não somos os únicos, mas aquilo que Deus derramou ao longo da história, como disse o profeta Joel, e é reforçado, repetido pelo apóstolo Pedro, é para eles, é para vós e também para vossos filhos. Deus tem isso para nós. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir para você para ficar de pé. Você pode fechar seus olhos. Como pentecostal, ao ler a Bíblia, a gente diz eu creio. Mas como pentecostal a gente também diz eu quero. E essa noite eu queria terminar esse meu momento aqui de fala, pedindo a Deus que não fossem apenas informações que povoassem a sua mente. Algumas delas você já ouviu, algumas delas você já sabia, talvez outras foram novas para você, mas o Evangelho não é apenas palavra, o Evangelho é poder de Deus. O Espírito Santo de quem nós falamos e que dá dons, ele não é um elemento arcaico que ficou preso no século I. Ele é Deus que age, que se move desde antes, quando a terra era sem forma e vazia. E Ele está aqui entre nós. E eu queria, em nome de Jesus, orar. E nessa oração eu queria clamar a Deus, como a Bíblia nos recomenda, buscai com zelo os dons. Eu queria que em nome de Jesus você, junto comigo, pedisse a Deus por essa graça que vem da parte dEle. Pedisse ao Senhor, eu não sei você, mas se Deus tem e está disponível, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero. Se Deus tem para mim, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero, enquanto estou aqui nessa terra, cumprir a missão que Ele me deu, e sei que só farei isso no poder do Seu Espírito Santo. E para isso eu quero. E Deus tem dons para derramar sobre nós. Deus tem graça para derramar sobre nós. Eu quero orar em nome de Jesus. E também quero orar por você que talvez já tenha recebido. O Espírito testifica no seu coração que você tem, mas você tem feito aquilo que Paulo disse que Timóteo não deveria fazer. Você tem abafado esse dom. Desperta o dom que há em ti. Em nome de Jesus eu quero pedir a Deus por um avivamento no seu coração, por fé no seu coração. Deus tem chamado e tem capacitado você para a palavra profética. Em nome de Jesus, se levante com autoridade em nome de Jesus. Saiba que não é você, não são os sentimentos do seu coração. Deus fala, Deus tem dado a você dons de curar. Pastor, mas eu tenho medo. Não é o seu nome que está em jogo. A gente vai no nome do Senhor Jesus, e quando Ele mostra é porque Ele tem poder para realizar. Então eu queria, em nome de Jesus, clamar para que Deus reavivasse você. E talvez você vai sair daqui orando por pessoas. Amanhã no seu trabalho vai dizer, olha, eu preciso orar por você. Deus falou comigo que pode realizar na tua vida. Eu creio nisso e eu quero me mover nisso em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, nunca teve essa experiência de ser revestido de poder do alto, Deus tem isso para nós em nome de Jesus. E eu queria orar, e nessa oração eu queria pedir para que você, por alguns minutos, a gente já vai encerrar, mas eu não queria que a gente desperdiçasse isso. Eu queria que você falasse com Deus agora. Eu queria que você colocasse diante do Senhor sua vida e seu coração. E nós vamos clamar em nome de Jesus, pedindo ao Pai que derrame sobre nós os sons dons, pedindo a Ele que nos encha com o seu Espírito Santo, pedindo a Ele que nos revista da sua graça, para que a gente possa cumprir a sua missão, cheios do poder do Espírito Santo. A nossa força sozinha não é suficiente. Você que está fazendo curso de teologia, ouça, o conhecimento não é suficiente. Você precisa de poder do Espírito Santo.